Você está ouvindo agora o episódio 3 do podcast Arquituros Comentado, reflexões sobre a sonda de Arquituros, por DJ Kim 98. Parte 1, capítulo 3, a derrota heteroclítica da Liga de 10. Foi durante esses momentos escuros e perigosos que uma solução veio a nós. Uma solução com resultados de longo alcance, não só para a resolução desse conflito, mas para o avanço do que se tornaria conhecido como a sonda de Arcturus. Nós de Arquituros. Nós de Arquituros somos muito. Podcast Arquituros Comentado. Reflexões ressonantes sobre a sonda de Arquituros. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Eu sou o Jonathan, DJ Kim 98, Espelho Ressonante Branco, e a cada capítulo da sonda de Arcturus, a história vai ficando mais consistente. Da mesma forma que a cada episódio aqui, a nossa comunidade de ouvintes também vai ficando mais consistente, e eu quero agradecer a todos vocês que têm disponibilizado um pouquinho do seu tempo para mandar uma mensagem para mim, para elogiar, para incentivar, para agradecer. Esses comentários são muito importantes e me motivam bastante a continuar produzindo. Então, se você sente isso, por favor, fale comigo e continue mandando essas mensagens. Faz muito bem. Eu quero agradecer as pessoas que comentaram no último podcast, a Carla da Luz, a Rugênia, a Michele, chamou de irmão estelar, a Rô. A Rugênia falou que está em conexão, está no fluxo orgástico do sagrado tempo, em sintonia telepática, sem o cansaço do espaço, né? Muito bom isso, sem o cansaço do espaço. A gente já viu que espaço é mente, então esse cansaço do espaço é bem significativo. Gratidão, Rogênia. Quero agradecer também a Sara Neves, deixou um comentário bem bonito lá, dizendo que é sempre maravilhoso compartilhar a percepção que cada um tem a respeito de um conhecimento tão profundo. As suas percepções me fizeram entrar em um outro sentir e visão. Valeu. Eu que agradeço. Algumas outras pessoas também mandam mensagens de voz para expressar, para agradecer, ou como foi o caso da Nancy, Dragão Espectral Vermelho, que mandou também uma pergunta. Vamos escutar. Oi, DJ, bom dia. Bom, só queria trazer uma mensagem aqui para você que eu ouvi o episódio 2 do Sonda de Arcturus no dia de Macaco Ressonante. Foi realmente louco. Eu estou até agora transbordando as informações e eu já tinha lido, mas ficou tudo muito disperso na minha cabeça e o que você fez foi por ordem. E foi maravilhoso, estou amando, até quero colaborar, tá, com o seu projeto, o de R$20. Eu fico, assim, realmente muito empolgada em ver a sua dedicação, a sua inteligência, a sua capacidade de organização e de refletir tudo isso. Você tem um grande talento, DJ. Você tem um talento que isso vai expandir cada dia mais, eu tenho certeza, porque é necessário a sua organização, a forma como você ensina, a sua clareza, elas são fundamentais para esse momento agora, e eu sou grata por ter te conhecido. Então, me passa o link para a colaboração, tá bom? Que eu quero colaborar com o seu projeto. E deixa eu tirar uma dúvida com você. Desculpa se foi ignorância, mas então quer dizer que os dois planetas mais distantes da fonte de Arcturus, eles começaram a perceber essa alteração de prazer. Mas são os planetas mais distantes da fonte, da periferia, né? Que coisa, os que acordaram para isso, para o tempo, para ser navegantes do tempo. Que coisa doida, né? Os que estavam mais distantes da fonte. Será que por isso, então? Você consegue trazer uma clareza para mim? Porque achei muito interessante isso, esse contraponto. Beijo, ótimo dia para você.
Nancy, gratidão pela sua mensagem, gratidão pelas suas palavras de carinho, pelas suas palavras de amor. Que tudo se reconheça como amor mútuo, não é mesmo? A sua dúvida, ela é bem pertinente, porque ela vai ser respondida pelo próximo capítulo, o capítulo deste podcast, né, deste episódio. O movimento que esses dois planetas fazem lá na marginalidade do sistema planetário arcturiano, ele tem um propósito e ele já tem uma intenção de despertar a Liga de 10. A gente vai falar mais sobre isso nesse episódio. Gratidão pela sua mensagem. E se você, ouvinte, também gostaria de mandar uma pergunta ou alguma outra mensagem, fique à vontade para mandar. Inclusive, no final dos episódios, vocês já devem ter percebido, eu sempre coloco a contribuição de alguma pessoa que manda um poema, uma música, alguma coisa em formato de áudio para compor aí, para encerrar esse podcast. Bom, eu convido você, se você canta, se você toca algum instrumento, ou se você recita algum poema, enfim, que você também encaminhe para mim, para que a gente possa colocar na fila aqui para fazer parte dos encerramentos dos episódios. Serão aí aproximadamente 52 episódios, talvez um pouquinho mais, já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, bastante contribuições vão poder participar desse projeto. Eu espero que a sua arte também faça parte. Essas mensagens de voz podem ser mandadas por meio do nosso Instagram, @podcast_Arcturus, underline é aquela linha embaixo, né? Se você escuta este podcast pela página Podcasters do Spotify, tem um link que você pode mandar uma mensagem de voz diretamente. Você encontra esse link na descrição do episódio. Lembrando que estamos também na Amazon Music, no Castbox, no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. O canal do YouTube eu não costumo divulgar muito, então ele ainda tem poucos inscritos, poucas interações. Aproveito a oportunidade para convidar você a procurar aqui na página o link do YouTube, ou só procurar lá por DJ Kim 98 e você vai encontrar. Ou ainda pode pesquisar pela Sonda de Arcturus, Arcturus Comentado, Podcast. Essas palavras você já encontra o canal. Lá você também pode deixar o seu comentário. Agora chegou a minha vez de agradecer. O projeto de podcast Arcturus Comentado, ele é gratuito e vai continuar sendo gratuito até o final. Mas ele tem apoiadores. Ouvintes, assim como você, que decidiram contribuir voluntariamente para esse projeto, pela plataforma do Apoia-se. Então, eu quero agradecer aqui a Thalita Magalhães Eloy da Costa, Espelho Elétrico. Eu quero agradecer a Marisa Rodergas Pereira, Sol Magnético, a Viviane Lucena Novaes, que é uma lua autoexistente vermelha. Quero agradecer também ao Rick Santos, Tormenta Galáctica, e a Sara Pimenta Neves, Semente Planetária, pelas contribuições na plataforma Apoia-se. Meu muito obrigado do fundo do coração. No site Apoia-se, você pode também contribuir com esse projeto de forma espontânea, voluntária. Você pode escolher entre 3 opções de doação: R$13, R$20 ou R$52. Para cada uma dessas doações, você tem algumas recompensas. Em todas elas, você vai ter aqui o meu agradecimento nominal, porque realmente é muito importante e faz toda a diferença para a manutenção desse projeto. Algumas ferramentas que eu uso aqui são pagas e toda ajuda é muito bem-vinda. A partir dessa semana, eu vou fazer uma alteração nas recompensas. Para todas as pessoas que doarem, independentemente do valor, todas elas vão ter acesso ao canal do Telegram, a um grupo
onde você pode mandar suas mensagens, interagir com outros ouvintes, compartilhar as suas emoções e os seus pensamentos, as suas dúvidas ou as suas interpretações. Isso é importante porque eu quero que você sinta-se parte de uma comunidade maior, porque é o que realmente somos. Nós somos uma grande mente telepática em processo de reunificação, ou melhor, de lembrar que estamos unificados. E a gente pode usar as tecnologias para facilitar ou para induzir essa experiência. Então, a partir de agora, qualquer doação, você vai ter acesso a essa comunidade. Para quem fizer as doações de R$ 52, que lá no site do Apoia-se está nominado como Radion da Galáxia, além de ter um agradecimento público, além de fazer parte da comunidade, você também vai ganhar acesso a uma aula minha sobre o Telectonon, mas com foco na sonda de Arcturus. Ou seja, a gente vai ver como a história da sonda de Arcturus se aplica ao tabuleiro do Telectonon quando a gente faz as nossas jogadas, as nossas movimentações das pecinhas todos os dias. Eu estou em processo de finalização dessa aula, falta só alguns detalhes para deixá-la bem refinadinha e entregar para todas as pessoas que fizerem essa contribuição. É um incentivo e eu espero que isso facilite ainda mais os seus estudos sobre a sonda de Arcturus. Quando eu montei a página lá no Apoia-se, eu ainda não sabia usar muito bem as ferramentas, ainda não entendia muito bem os conceitos. E só agora eu fui entender qual é a função das metas. Bom, eu tô reorganizando, tô mudando as descrições das metas lá, mas existem duas modalidades de contribuição. Você pode fazer uma contribuição pontual, específica, no valor de R$13, R$20 ou R$52, mas também tem a categoria de doações recorrentes, mensais pelo calendário gregoriano, nos mesmos valores. Nessa modalidade, existem algumas metas para a gente alcançar essas doações recorrentes. Bom, a minha intenção não é tornar isso aqui um comércio, nem nada disso. Muito menos limitar o acesso das pessoas a esse material. Por isso, a partir de agora, a função das metas é potencializar a produção que a gente já tem aqui. Como assim, DJ? Bom, a primeira meta é de R$ 260 mensais. Se coletivamente a gente conseguir alcançar essa meta na modalidade recorrente, eu me comprometo a produzir um capítulo a mais, ou melhor, um episódio extra, com o resumo ou com a revisão de 4 em 4 capítulos da sonda, de forma mais curta, mais enxuta, até para facilitar um reestudo ou para relembrar principais pontos dos capítulos. Como vocês podem ver, cada capítulo da sonda de Arcturus, apesar de curta, ela é bem profunda. Então, às vezes, para ajudar a lembrar, facilita a gente ter um episódio que englobe mais capítulos de uma forma mais resumida. Como são 52 sessões, isso totalizaria 13 novos episódios de revisão, mais curtos e mais abrangentes. Então, nós teríamos 52 mais 13. Portanto, sendo você um apoiador ou não, eu convido você a compartilhar esse podcast com mais pessoas que talvez já conheçam um pouco da lei do tempo ou não. O objetivo é fazer com que essas informações, essa consciência, alcance o máximo de pessoas possível. E quanto mais contribuições a gente tiver no Apoia-se, na recorrência mensal, mais eu vou entender que é relevante a produção de mais conteúdos, não só para alcançar mais pessoas, mas também para facilitar ainda mais os nossos estudos e aprimorar ainda mais a nossa memória. Arro? Sem mais delongas, vamos para o capítulo 3, a derrota heteroclítica da Liga de 10, onde nós vamos ter aí o primeiro conflito entre os novos arcturianos heteroclíticos e aqueles que dormem da Liga de 10. Nós, heteróclitos, somos irregulares em nosso amor e anormais em nossa capacidade de prazer. Em nós, floresceu o total conhecimento.
do compartilhar, do tempo. Relembrando o capítulo 2, a gente viu que Arcturus tem ao redor dele 12 planetas. Os 10 primeiros planetas estavam lá trabalhando tranquilamente, juntinhos, crescendo juntinhos, tudo igual, na normalidade. Mas os últimos 2 planetas, o 11º e o 12º, chamados de Urarctânia Maior e Urarctânia Menor, eles tinham aí uma coisa diferente. Eles orbitavam um em relação ao outro, e acabou criando uma deformidade nas formas de vida daqueles 2 planetas. Isso fez com que a experiência dos arcturianos desses 2 planetas fosse totalmente diferente, a começar pelo compartilhamento do tempo, numa outra esfera que os arcturianos dos 10 primeiros planetas não estavam acostumados, não sabiam que era possível. E isso acabou criando uma divergência entre eles. Nesses 2 últimos planetas, a gente teve o desenvolvimento quase que de uma subespécie de arcturianos chamadas de heteroclíticos, aqueles que buscavam explorar novas formas de prazer e de telepatia e de compartilhamento de tempo do seu próprio jeito. Enquanto o pessoal dos 10 primeiros planetas, chamado de Liga de 10, justamente por serem 10 planetas, eles não tinham essa prática. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre como que foi a receptividade dessa Liga de 10 diante desses novos heteroclíticos aventureiros, chamados de compartilhadores de tempos secretos. O capítulo 3 começa explicando como que era na prática as dinâmicas, a diferença das dinâmicas entre os 2 planetas finais mais distantes de Arcturus, Urarctânia Maior e Urarctânia Menor, em relação aos 10 primeiros planetas, chamada Liga de 10. Então, primeiro vamos falar da Liga de 10. Nesses 10 planetas, aqui diz que eles criaram um espectro estável e uniforme do desenvolvimento orgânico, ou seja, as formas de vida desses 10 planetas, apesar de serem diferentes e terem escalas diferentes, elas foram se desenvolvendo, se evoluindo, na mesma proporção. E isso criou uma espécie de padronização, uma espécie de harmonia nesses 10 planetas para o desenvolvimento da vida. E para a Liga de 10, o propósito de haver vida, o propósito da vida, era estabilizar as pulsações da estrela Arcturus. Ou seja, crescendo a forma orgânica, evoluindo as formas orgânicas de forma harmônica nos 10 planetas, era uma estratégia para que eles aumentassem a luminosidade global e o brilho do sistema inteiro. E tudo isso, segundo o capítulo aqui, estava de acordo com os regulamentos do Radion Central Estelar, ou seja, a própria estrela Arcturus. No capítulo anterior, a gente falou um pouquinho sobre Radion Central Estelar, que é um conceito, um nome que a gente dá para o centro de algum sistema. No corpo humano é o coração, no planeta Terra é o núcleo de cristal, num sistema estelar é o Sol central, no nosso caso é o Sol, em Arcturus era a própria estrela Arcturus, enfim. O Radion Central emana programas de inteligência vindos do centro da galáxia. E foi o próprio Radion Central Estelar Arcturus que instruiu essa organização nos 10 planetas. E isso aconteceu perfeitamente. A luminosidade, as formas de vida evoluíram e o nível de consciência da Liga de 10 se estabilizou. O problema é que ela se estabilizou e parou. E aí o que aconteceu? Essa proporção bonitinha da Liga de 10, da evolução da vida, ela chegou num estado de esgotamento da originalidade. Por quê? Porque para que eles conseguissem fazer esse desenvolvimento harmônico e igual para todos, eles precisaram criar ligas de defesa para a proteção da vida.
Ou seja, a sobrevivência daquelas formas de vida estava em primeiro plano. Era a prioridade. E por isso foram criados os sistemas de defesa arcturianos. O problema é que quando a vida parou de evoluir, quando o nível de consciência da Liga de 10 se estabilizou e a originalidade cessou, os sistemas de defesa continuaram se expandindo e ficou desproporcional. Ou seja, excesso de proteção, excesso de segurança, excesso de preservação da vida, todo mundo focado apenas nisso, a originalidade morreu. Acabou ali, parou. Ou melhor, entrou num estado de dormência. Mas isso não aconteceu nos últimos 2 planetas, Urarctânia Maior e Urarctânia Menor. Por quê? Porque quando a Liga de 10 se estabilizou, ela não se interessou em continuar expandindo a colonização para os últimos 2 planetas. Até que o Radião Central Estelar, a estrela Arcturus, emitiu aí um pulso de orientação para que uma partezinha desse pessoal da Liga de 10, se deslocasse para os 2 planetas mais afastados. Na época, o pessoal da Liga de 10 nem suspeitou que isso fosse uma instrução de Arcturus. Mas, como a gente viu, em algum momento eles se tornaram autoconscientes do tempo e da comunicação telepática, se tornando heteroclíticos, e aí sim eles se deram conta de que a colonização nos últimos 2 planetas também tinha sido uma orientação da própria estrela Arcturus. Mas o pessoal da Liga de 10 não tinha essa consciência. Eles não tiveram esse discernimento. Pelo contrário, eles ainda olhavam para Urarctânia Maior e Menor como se fossem adolescentes revoltadinhos e que tudo bem, bastava só ir lá, fazer os rituais, as pompas que eles já estavam acostumados e logo a Liga de 10 se tornaria a Liga de 12. De novo, todo mundo igual, todo mundo harmônico, os sistemas de defesa proliferando, se intensificando a todo vapor. Mas não foi isso que aconteceu. Urarctânia Maior e Urarctânia Menor desenvolveram um novo tipo de espécie que eram os heteroclíticos, que a gente viu no último episódio. E essa natureza heteroclítica se opôs à natureza homoclítica da Liga de 10. Vamos voltar lá no glossário para relembrar o que é heteroclítico e homoclítico. Heteroclítico ou heteróclito, aquele que vive de acordo com a sua própria lei. Homoclítico, homóclito, aquele que vive de acordo com a lei comum para com os outros. Enquanto a natureza heteróclita é uma tendência universal em direção à irregularidade, a natureza homóclita é uma tendência universal em direção à semelhança. Os heteróclitos possuem o poder do amor universal, enquanto os homóclitos têm o poder da arte universal. Então aqui a gente vê que os dois são naturais, os dois surgiram da própria informação de Arcturus, O Radião Central Estelar meio que conduziu os arcturianos a se desenvolverem dessas 2 formas. Só que o pessoal da Liga de 10 não imaginava que os últimos 2 planetas iriam se opor a essa tendência da igualdade pelo bem comum, que eles seriam mais resistentes. Na verdade, o pessoal da Liga de 10 não entendia o que esses adolescentes rebeldes, de Urarctânia Maior e Menor estavam fazendo, porque eles não tinham acesso a essa dimensão de compartilhar tempo. Vamos no glossário lembrar o que é compartilhar tempo. É a união telepática consciente de 2 ou mais ólons, corpos na 4ª dimensão, fortalecida pelo orgasmo ou qualquer forma de prazer sensorial intensificado. É a base de toda aventura dimensional superior. Ou seja, esse conhecimento não fazia parte da experiência da Liga de 10.
porque eles estavam preocupados em apenas sustentar a vida, estabilizá-la, criar mecanismos de segurança. Como a gente viu, o problema é que os mecanismos continuaram se intensificando desproporcionalmente. E aí aconteceu o inverso do que eles pretendiam. Aquela luminosidade do sistema arcturiano escureceu. Arcturus perdeu esse brilho. Então a Liga de 10 conseguiu evoluir o sistema e a consciência até um certo nível. Aumentou o brilho, a luminosidade do sistema planetário, mas, depois de um tempo, com a perda da originalidade, o sistema não conseguiu mais evoluir e começou a perder o brilho. Foi aí que o Radion Central Estelar mandou um pulso para que uma parte da Liga de 10 ocupasse Urarctânia Maior e Menor, para que pudessem gerar os heteróclitos, ou heteroclíticos. E tem um trecho aqui no capítulo 3, em que os heteróclitos falam: de fato, o último ato nobre e heróico da Liga de 10 havia sido a colonização dos 2 planetas irregulares de Urarctânia. E eles ainda dizem: nós nos intitulamos Crianças do Radion Central Estelar. Esse termo crianças, em inglês, que foi o idioma original em que esse livro foi escrito, também é uma palavra para filhos. Então a gente tem uma tradução alternativa que nós, os heteróclitos de Urarctânia, nos intitulamos Filhos do Radion Central Estelar. Porque estamos convictos de que a nossa existência está diretamente ligada ao desejo do RCE de despertar aqueles que dormem na Liga de 10. Na totalidade do círculo do tempo, nós de Arcturus nos tornamos nós mesmos. Então, a própria estrela Arcturus, percebendo que a evolução dos seus esporos, dos seus órgãos do sentido, que são os planetas, estava limitada e diminuindo o brilho desse sistema, emitiu o pulso para que a cura viesse. E a cura veio nos heteróclitos. E aí eles descobriram como compartilhar o tempo e estavam prontos para acordar, para despertar a Liga de 10. Porém, a Liga de 10 não foi bem receptiva com isso. Antes de a gente falar como foi, na prática, a receptividade da Liga de 10, vamos falar o que Urarctânia Maior e Menor tinham de diferente. O que eles fizeram de diferente. Bom, lembra que a Liga de 10 manteve a proporção da evolução da vida nos 10 planetas? Urarctânia Maior e Menor não fizeram isso, não. Como eles estavam orbitando um ao outro, era uma coisa diferente, Era uma anomalia gravitacional que gerou deformidades das formas de vida. Eles precisaram fazer uma adaptação para poder sustentar tudo isso. Então, aqui explica que Urarctânia Maior trabalhou da seguinte maneira, abre aspas, cada órgão do sentido das formas de vida do maior foi aumentado para acomodar os desequilíbrios gravitacionais exercidos pela atração elíptica dos 2 planetas um sobre o outro. No planeta menor, os órgãos do sentido foram invertidos pelas mesmas razões, acomodar a atração gravitacional. Fecha aspas. Respira. Então aqui a gente tem um contraste na estratégia da evolução da vida entre os 2 últimos planetas e a Liga de 10. Aqui, ao invés deles manterem a razão proporcional, eles fizeram uma razão inversa. Ou seja, no planeta maior, Urarctânia Maior, os órgãos do sentido, as formas de vida, elas foram aumentadas. Enquanto no planeta menor, elas foram invertidas. O que isso realmente significa, fica para a imaginação de cada um por enquanto. Mais para frente, em outros capítulos, os arcturianos vão descrever os seus corpos vegetais, de várias dimensões. A gente vai poder visualizar isso um pouquinho melhor. Por enquanto, dá para a gente compreender que no planeta maior, os órgãos do sentido são maiores, as formas de vida são maiores.
enquanto no planeta menor, esses órgãos foram invertidos. E a razão é a mesma, né? Ou seja, o objetivo, acomodar a atração gravitacional. É importante lembrar que esses dois planetas estavam orbitando um ao outro, e um era muito maior do que o outro. Portanto, tinha aí uma diferença. E essas irregularidades ainda complementa aqui dizendo que no ciclo evolucionário elas foram aumentadas e melhoradas, mas ainda assim estavam em contraste com a Liga de 10. Nesse capítulo, a gente também é introduzido a uma informação chamada de Índice Magnético Gravitacional, IMG. Os arcturianos explicam que todos os planetas da Liga de 10, eles tiveram as suas formas de vida na mesma razão, na mesma proporção, crescendo e se desenvolvendo, o que não aconteceu nos dois planetas mais distantes. Mesmo assim, cada planetinha da Liga de 10 tinha um IMG diferente, um Índice Magnético Gravitacional. E o que é isso? Vamos dar uma olhadinha lá no glossário. Índice magnético gravitacional, base da harmonia orbital, determinada pelo tamanho do planeta, força de atração gravitacional e densidade eletromagnética. Ou seja, cada planeta ele tem a sua própria característica, a sua própria propriedade. Então, o índice magnético é a relação entre a gravidade que um planeta exerce devido ao seu tamanho e a densidade eletromagnética, que vai refletir na manifestação do campo eletromagnético daquele planeta. O quanto, para além do planeta, aquele planeta influencia magneticamente, eletromagneticamente. Então, se a gente olhar para o planeta Terra, a gente vai ver aquela esfera azul, bonitinha. Mas quando a gente olha para o campo eletromagnético dele, aquele planetinha que era menorzinho, ele acaba interferindo numa área muito maior. Então, a densidade eletromagnética é o que vai definir o tamanho desse campo ou a força de interação desse campo no espaço. E aqui eu vou abrir um parênteses para fazer uma relação entre esse índice magnético gravitacional e o ólon planetário. Quem conhece um pouquinho da lei do tempo, um pouquinho mais da lei do tempo, já foi introduzido ao conceito de ólon planetário, que é a distribuição dos 20 selos solares em biorregiões, em 20 biorregiões ao redor do planeta, e que dia a dia os selos dessas biorregiões se organizam para ter algumas funções. Quando a gente olha na linha horizontal, a gente encontra essas biorregiões organizadas por famílias terrestres, que são conjuntos de 4 selos de cores diferentes, responsáveis por sustentar o campo gravitacional da Terra. A família terrestre sustenta o campo gravitacional. Mas, numa linha diagonal, as raças raízes, que são as famílias de cor, os selos que têm as mesmas cores, elas são responsáveis por sustentar o campo eletromagnético. Então, olha como esse índice magnético gravitacional também vai ter uma importância quando a gente começar a pensar no corpo holonômico dos planetas. Mas isso é um assunto mais para frente. Por enquanto, a gente entende que as formas de vida de Urarctânia Maior e Menor eram muito desproporcionais em relação à Liga de 10. E aí, os mais idosos da Liga de 10 fizeram um pouco caso dessa disrupção dos heteróclitos. Como eu falei mais cedo, eles achavam que bastava mandar alguns emissários para lá, fazer umas cerimônias, uns rituais, aquela pompa, e que todo mundo ficaria igual de novo, e aí eles seriam a Liga de 12. Mas não foi o caso. Os arcturianos heteróclitos, eles dizem que foi pela própria intenção do RCE que acontecesse essa discrepância ali, para acordar o pessoal da Liga de 10. E eles estavam tão tranquilos em relação a isso que nas suas
nas suas aventuras telepáticas de compartilhamento de tempo, eles fizeram um acordo por arquitânia maior e menor. E esse acordo foi tão original que aconteceu algo que eles não esperavam. Eles tiveram uma alegria incontrolável. E de repente eles começaram a desfrutar desse humor, desse riso, dessa sensação de prazer, de forma que ninguém entendeu o que estava acontecendo. Quando eles deram uma acalmada, e antes de começar outro acesso, né, de alegria, de riso, eles puderam perceber o que tinha acontecido. Eles descobriram, eles fizeram uma descoberta, eles dizem que é a mais importante descoberta, que é compartilhar tempo telepaticamente induz a um orgasmo pansensorial. Pansensorial, né, quer dizer que envolve todos os mais variados tipos de estímulos sensoriais. Então, o orgasmo telepático, o orgasmo pansensorial, ele vem pelo compartilhar do tempo. E foi assim que nasceu a Liga dos Compartilhadores Secretos do Tempo. Aqui diz, essa liga era secreta porque quando nossos recém-encontrados prazeres atraíram a atenção dos mais velhos da Liga de 10, a resposta foi negativa e punitiva. O que vocês chamam de amor, amor sensual, amor sexual, é só o começo da nossa mais alta forma de esporte. Como a gente falou no episódio anterior, a Liga de 10 não entendia o que esse pessoal estava fazendo. Então, essa liga se tornou secreta no sentido de que ela se tornou oculta. Não dava para saber o que eles estavam fazendo. Tudo o que eles conseguiam enxergar era uma mera aparência, uma sonda, mas eles não conseguiam mergulhar nesse compartilhar de tempo. Então, as coisas começaram a sair do controle, começou a interferir no nível de segurança da Liga de 10. Eles sentiram medo. Mas quem são esses idosos da Liga de 10? Vamos dar uma olhadinha lá no glossário. Idosos da Liga de 10. Proto-Atlanteanos de Arcturus. Proto-Atlanteanos de Arcturus, autores dos 10 mandamentos de defesa e segurança originais. Vou parar por aqui porque o resto ali tem spoiler. Mas proto-atlanteanos. Proto é uma palavra, é um prefixo que indica algo que antecede. Por exemplo, se eu falo de proto-humanos, eu estou falando das espécies hominídeas que antecederam a evolução do Homo sapiens, ou seja, as outras espécies que nós éramos antes de nos tornarmos esta espécie aqui. Proto-atlanteanos quer dizer que a gente vai ter os atlanteanos mais na frente ali, e que esses idosos da Liga de 10 seriam os seus antepassados. Mas a gente já pode dar uma olhadinha no glossário para entender quem são esses atlanteanos e entender por que os idosos da Liga de 10 são os seus antepassados. Então, atlanteanos, Atlantésia, Atlântida, Corporação de Atlântida, tem vários nomes para definir esse pessoal. Mas o que é? Bom, é uma tendência universal em direção à corrupção da inocência, caracterizada pela opulência, amnésia e medo. Isso a gente vai encontrar no setor Vela-Tropa, né? No setor aqui do Sistema Solar, em Terra Gaia. Mas, primeiramente, encontramos lá em Arcturus. Os mais idosos da Liga de 10 são esses proto-atlanteanos. E mais, eles são aqueles que criaram os 10 mandamentos de defesa e segurança originais. Lembra que a gente falou do sistema de defesa da vida nos planetas mais próximos da estrela Arcturus, que continuou se desenvolvendo desproporcionalmente, mesmo a vida tendo parado de evoluir? Pois é, os mais idosos são os que criaram 10 mandamentos disso. Quando a gente fala em 10 mandamentos, eu não sei vocês, mas para mim é impossível não associar com os 10 mandamentos da tradição
judaico-cristã, né? Os 10 mandamentos de Moisés lá no deserto. Então, ali naqueles 10 mandamentos, a gente vê que existe um propósito de proteção da vida, de organização social que impeça que aquela comunidade acabe se tornando um caos, né? Acabe um matando o outro, um roubando do outro, e enfim, precisava haver uma ordem para que eles pudessem sobreviver. Então, aqui, a minha interpretação é de fazer uma relação direta com esses proto-atlanteanos, né? A Liga de 10, ela cria sistemas de proteção da vida, e mesmo quando a vida para de evoluir, esses sistemas de proteção continuam se aperfeiçoando, continuam se reproduzindo, e aí acontece esse escurecimento de Arcturus. Mas afinal, será que vale a pena a gente pensar em culpados? Eu acredito que não, porque esse desenvolvimento dos 10 planetas foi uma instrução do Radion Central Estelar da própria estrela, que por sua vez estava repassando os programas de inteligência da galáxia, do centro da galáxia. Ou seja, até mesmo aquilo que pareceu ser algo negativo, algo irregular, na verdade já estava pré-induzido pela inteligência maior. Inclusive agora, em que vai ter uma espécie de disputa, um conflito entre os heteróclitos e os homóclitos, até isso era também a intenção de Arcturus. Afinal, partiu da estrela, partiu do Radion Central Estelar, a missão de colonização daqueles últimos 2 planetas. Então tá tudo dentro da ordem. É importante a gente ter essa noção de que até os conflitos já fazem parte de um programa de inteligência evolutivo e que a paz e a harmonia dentro desse plano está estabelecida. Mas os arcturianos ainda não tinham essa consciência plena. Bom, os heteróclitos já tinham uma noção maior disso, mas tem muito mais coisa que estava preparada para eles que eles ainda não sabem. Bom, a Liga de 10 não só não gostou da resistência dos heteróclitos, como ainda deu uma resposta negativa e punitiva. O que eles fizeram? Eles criaram campos de força eletromagnéticos artificiais e impuseram sobre os 2 planetas. Ou seja, já que Urarctânia Maior e Menor estavam fazendo uma órbita esquisita, gerando formas de vidas estranhas, umas maiores, outras invertidas, eles disseram, bom, a gente vai botar um campo aqui artificial mesmo, para um campo de força eletromagnético para segurar esse pessoal aqui. Mas o que é proibido é mais gostoso, né? Já dizia o ditado. Isso só serviu para demonstrar a ignorância dos mais velhos da Liga de 10 e ainda serviu de incentivo para os heteróclitos aperfeiçoarem as suas formas telepáticas e sentirem ainda mais prazer. Eles contam que esses campos de força artificial estimularam um nível maior de excitação. E a razão para isso, abre aspas, é que a sensualidade telepática transmitida entre nossos 2 planetas prosperou na resistência criada pelos campos de força eletromagnéticos. Para a paixão telepática, essa resistência se tornou um nutriente imaginativo que estimulava os centros eróticos para ainda maiores feitos de amor intensificado. Fecha aspas. Eita! Então eles foram proibidos de namorar telepaticamente, mas isso aumentou ainda a eroticidade da relação telepática dos 2. Porque eles estavam se relacionando num campo, numa esfera dimensional que a Liga de 10 não tinha acesso, que era a esfera holonômica, a esfera do tempo. Os idosos da Liga de 10 ficaram em profunda consternação. Eles ficaram preocupados demais. Aqueles supercampos artificiais de segurança não resolveram, pior, incentivaram para ainda mais desenvolvimento dos heteróclitos. Como eles nunca experimentaram isso, eles ficaram com medo
E o medo atraiu para eles uma nuvem escura. E dentro dessa nuvem estavam os segredos dos planetas perdidos, é o que diz aqui no capítulo 3. E o que isso significa? Os segredos dos planetas perdidos são os sistemas estelares partidos. O grande gelo cinza da guerra encheu suas mentes, encheu a mente desses idosos amedrontados. Mais pra frente a gente vai entender que sistemas estelares partidos são esses. Mas eu já posso antecipar aqui. De alguma forma, a Mãe Galáctea, né, a galáxia como um todo, ela tende a reciclar alguns sistemas estelares quando eles são incapazes de produzir prazer para ela. A gente vai se aprofundar nisso mais lá na frente. E aí os idosos, com suas mentes carregadas de cinzas, de guerra e de medo, apontaram mísseis para os planetas Urarctânia Maior e Menor. Exatamente. E atiraram e conseguiram devastar setores inteiros dos planetas. Não chegou a dizimar todo mundo, mas fez um grande estrago. E os arcturianos dizem: nós não ficamos desanimados. Eles dizem que eles poderiam, se eles quisessem, ter usado aqueles campos artificiais a favor deles mesmos. Mas a intenção dos heteróclitos não era de vencer a Liga de 10, não era de destruir a Liga de 10. Eles estavam o tempo todo preocupados em atrair a Liga de 10 para esse prazer telepático. Ou seja, eles queriam que a Liga de 10 integrasse essa nova forma de prazer, enquanto a Liga de 10 estava preocupada em derrotá-los. Isso fez com que eles não se opusessem a serem atingidos por esses mísseis e terem grandes partes do seu ser devastados. E aí que entra aquela parte que eu li lá no comecinho desse podcast, que diz: foi durante esses momentos escuros e perigosos que uma solução veio a nós, uma solução com resultados de longo alcance, não só para a resolução desse conflito, mas para o avanço do que se tornaria conhecido como a Sonda de Arcturus. Nós, de Arcturus, somos muitos e somos um. Antes de falar qual foi essa solução, os heteróclitos eles falam um pouquinho mais sobre quem são os idosos da Liga de 10 para eles, para os heteróclitos. Eles dizem que os idosos da Liga de 10 viam os heteróclitos como se fossem uma descendência reprovada, seres que não faziam nada de bom, envolvidos em algum tipo de divertimento que nem mesmo os mais hedonistas da Liga de 10 poderiam sonhar. Enquanto isso, os heteróclitos viam a Liga de 10, especialmente os mais antigos, meramente como seres enrijecidos, mais preocupados com segurança do que com o sexo, e, como resultado, companhias não muito divertidas. E eles ainda falam que a Liga de 10 possuía sim telepatia, mas eles nunca desenvolveram. Para que houvesse telepatia, a gente viu no glossário no capítulo anterior, era preciso que houvesse uma comunhão no ólon, no corpo do tempo, e eles não acessavam essa camada de tempo. Então, eles até tinham a telepatia, mas aquilo não era desenvolvido. Mas eles tentavam imitar uma telepatia no campo tridimensional, no campo do espaço. Aqui fala assim: aquilo a que eles se referiam como telepatia, nós descobrimos que não era mais do que um sistema desajeitado e automatizado de impulsos elétricos externos usados meramente para transportar informação. Nenhuma poesia, nenhuma rima métrica exaltada, apenas informação e desnecessária, uma vez que a informação era baseada em razões abstratas que muito diminuíam o potencial de experiência sensual.
Isso te lembra alguma coisa? Porque para mim, me lembra essa tentativa das pessoas aqui da Terra de dizerem que a tecnologia, os celulares, os satélites, a velocidade da transmissão da informação tecnológica é a nova telepatia. Eles fazem, na verdade, uma transmissão de matéria, ou seja, de uma informação jogada eletricamente no campo externo, no campo do espaço, tão rápido que parece instantâneo, e a isso chamam de telepatia. Isso não é telepatia, nem pra gente, nem pros arcturianos heteróclitos, né? Por quê? Porque ali é algo externo, é algo de fora e é algo sem poesia alguma. E eles dizem que isso eram razões abstratas que diminuíam o potencial da experiência sensual. Ou seja, se nós, de alguma forma, em algum nível, a gente sente algum prazer com toda essa tecnologia, isso nem se compara ao prazer sensorial telepático. E aí eles terminam dizendo: nós, heteróclitos, fomos rápidos em perceber a nossa superioridade para o benefício de todos. A derrota heteroclítica da Liga de 10 era uma questão de tempo. Uma questão de tempo. É assim que termina. Ou seja, a Liga de 10 estava predestinada já a perder. Muito embora, nesse momento, parecia que os heteróclitos que estavam atacados ali, né? Eles foram devastados. Parte deles foi devastada. Então, eles estavam prontos agora para aplicar essa solução. Mas que solução foi essa? Uma solução que resolveria não só aquele conflito inicial entre Liga de 10 e heteróclitos, como ainda seria uma solução a longo prazo para aquilo que vai ser a sonda de Arcturus. Porque tudo isso que a gente está falando ainda não é a sonda de Arcturus. Tudo isso é a base. De onde partiu a sonda? Qual foi o cenário? Qual foi o contexto? E o título do capítulo 4 meio que já entrega. Antes disso, os heteróclitos falam assim: a nossa maior arma, entre aspas, foi a telepatia avançada combinada com as necessidades dos nossos órgãos dos sentidos irregulares. O título do capítulo 4 meio que já vai elucidar para quem conhece um pouquinho mais de lei do tempo, uma coisinha mais avançada ali. Então olha só o nome: Os Compartilhadores Secretos do Tempo e a Descoberta do Código Pulsar. O Código Pulsar, descoberto pelos arcturianos, vai ser essa grande solução, não só para resolver a Liga de 10, mas para muitas coisas, e a gente vai falar sobre esse código no próximo episódio do podcast. Mais uma vez, muito obrigado, gratidão a você que chegou até aqui ou escutou esse podcast inteiro. Eu sou o Jonathan, DJ Kim 98, Espelho Ressonante, e é uma honra poder inspirar essa informação com você. Lembre de seguir a gente no Instagram, @podcast_Arcturus, e se possível, considere se tornar uma apoiadora ou um apoiador do projeto no Apoia-se, acessando apoia.c/Arcturus Comentado. Lembre também de compartilhar esse podcast com mais pessoas. É possível acompanhar esse podcast mesmo não tendo livro. Inclusive, no episódio passado, eu deixei uma enquete no Spotify perguntando como que estava o nível de clareza das explicações. E foi unânime a resposta de que o nível está muito bom. Então eu agradeço e isso me incentiva, claro, a continuar fazendo o meu melhor aqui. Eu vou deixar uma nova enquete que você pode acessar pela página do Spotify e a gente se conecta então no próximo capítulo. Em Lakesh, eu sou outro tu. Spirit Vision, a Águia do Leste.